Muitas das vezes nós corríamos atrás de profecias, corríamos atrás de visões, porque achávamos que eram aquilo que dava direções para a gente. Mas a gente sabe pela palavra de Deus que a maior profecia é ela mesma. Porque essa palavra é Deus falando com a gente. Sabe quando um casal está enamorado e o namorado está, na minha época, né? Ele escrevia cartas para a namorada. Amém? Quantas cartas a gente escreveu? E aquelas cartas expressavam o sentimento, o desejo do noivo ou do namorado com a pretendente. Amém? Nós tínhamos essa intenção. Rapaz, eu quero expressar aqui a minha saudade, a minha gratidão, o meu amor, né? Vai dizer que eu estou esperando por aquela pessoa. Sabe, meu amado, que Deus, Ele inspirou homens para escrever a sua carta. E nessa carta, nela está contida todos os desejos de Deus para a nossa vida. Todos os propósitos, as intenções do coração de Deus para a nossa vida. Sabe que Deus tem uma intenção para a sua vida. Deus não é aquele Deus como as pessoas acham que a gente está peregrinando nesta terra e a nossa vida vai ser uma vida curta e sofrida. Aí alguns estão até atacando e procurando atingir, dizendo, não, existe agora a teologia da prosperidade, o evangelho do bem bom, vamos dizer assim, do que seja mais rápido, do evangelho Nissim e hoje, apenas em 3 minutos está pronto. Né? E as pessoas costumam julgar e não entendem aquilo que a Bíblia fala. Na verdade, nós entendemos pela palavra que ela mesma traz um equilíbrio para a nossa vida. Você entende isso? Nós temos um equilíbrio pela palavra. A palavra ela nunca vai nos jogar para um extremo, nem tão pouco para o outro. Mas ela vai sempre nos posicionar no meio do caminho. Não é verdade? Então a gente entende pela palavra que ela nos mostra o caminho que é Jesus, ela nos faz andar no caminho que é Jesus, e ela nos mostra a direção correta. Então você não pode estar andando na vala de um lado ou de outro, mas você tem que estar no equilíbrio no meio. E a palavra de Deus, em todos os assuntos da Bíblia, ela vai trazer equilíbrio para as nossas vidas. Nós sabemos que a palavra fala sobre prosperidade, e é claro, nós cremos na prosperidade bíblica falando. Nós sabemos que a prosperidade bíblica não é dinheiro apenas. Dinheiro é apenas vamos dizer assim, um subresultado final. Amém? Porque, sabe, irmão, as pessoas acham que dinheiro é pecado. As pessoas acham que dinheiro é maldição falar na igreja. Mas o mundo fala de dinheiro. E na Bíblia a gente entende que Jesus falava de dinheiro. E o diabo traz esse sofisma, esse preconceito de falar acerca de dinheiro. Estou falando desse assunto específico. Achando que, não, falar de dinheiro em igreja é querer que as pessoas estão pensando que o pastor está querendo roubar o dinheiro das pessoas. Não, o pastor é um ladrão, o pastor, desculpa a expressão, é um safado. E ele está ali enganando a vida das pessoas, está fazendo lavagem cerebral. Quantas vezes eu já ouvi isso? Quantas vezes você já ouviu isso? Amém? Eu não estou sozinho nesse barco, não. Você pode dizer amém também, se revelar que você ouviu? De vez em quando, amém. Então a gente sempre ouviu isso. Mas isso são sofismas, são, como a Bíblia fala, fortalezas que se levantam por as pessoas não ter o conhecimento da palavra. Porque a própria palavra, ela se revela. E a palavra de Deus é tão simples. Ela é simples em todos os assuntos. Diga assim, a palavra de Deus é simples. Lá em 1 João capítulo 3, versículo 2, eu acho que é isso, se eu não salvo engano o texto, mas eu acho que é esse mesmo. Diz que os mandamentos de Deus não são pesados. Ou seja, quando Deus, Ele fala alguma coisa, ou Ele expressa alguma coisa para você fazer, Ele nunca vai cobrar alguma coisa de você que você não possa fazer. Amém? Você entende isso? Por acaso Deus já pediu alguma coisa que você não pudesse fazer? Já pediu naquela vez que Deus mandou deixar alguma coisa, foi tão difícil. É difícil para você porque você não quer deixar. Mas na ótica de Deus aquilo é tão fácil deixar. Às vezes, como a gente diz, e eu costumo falar, né? Deus ele não nos priva, Ele nos livra. Amém? E nessa noite Deus vai te livrar de muita coisa. Amém, querido? Abra a tua Bíblia comigo, isso foi apenas uma introdução. Eu quero desde já deixar minha gratidão aqui pelo meu pastor, meu líder, pastor Eliezer Rodrigues, né, e a Mama George, que sempre está nos pastoreando, sempre está nos orientando, nos instruindo, nos aconselhando e nos moldando a sermos verdadeiros cristãos na palavra.
Então, obrigado, pastor Eliezer, pela oportunidade. Mama, eles estão de férias, mas estão voltando, amém? Vocês estão com saudade deles? A gente ama eles, hein? Esse casal poderoso. Então a gente agradece a Deus por essa oportunidade de sermos canais para abençoar a vida de vocês. Amém? Glória a Deus. Então abre a tua Bíblia comigo, nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Lucas capítulo 7. Vamos abrir a Bíblia em Lucas capítulo 7. Você tem expectativa pela palavra de Deus? Então não coloque expectativa em homens, coloque expectativa na palavra. Amém? Aleluia. Lucas capítulo 7. Essa passagem é bastante conhecida. Oh, aleluia. Lucas capítulo 7, a partir do versículo 6, diz assim: Então Jesus foi com eles. Estando já perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Então esse texto é bem conhecido, você já deve ter lido várias vezes. Fala sobre um centurião, que Jesus estava indo para um lugar e ele se encontrou com esse homem, essa autoridade lá do exército romano. E a Bíblia diz que ele teve uma conversa com Jesus. E aqui no versículo 6, ele diz assim: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Por isso não me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu servo será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem. Ao meu servo digo, faze isto, e ele faz. Ouvindo isto, Jesus se maravilhou dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel achei tanta fé. E o versículo 10 ele diz: voltando para casa, os que foram enviados acharam curado o servo. Amém? Então esse texto, ele fala acerca de um milagre realizado por Jesus, mas o milagre maior que a gente vê aqui é que esse homem, ele pôde fazer com que Jesus ficasse maravilhado, né? Jesus se depara com ele, e ele tem um servo que está doente, e ele vai pedir auxílio a Jesus. E a Bíblia diz que Jesus disse: não, eu vou lá. Prontamente Jesus disse: eu vou lá e eu vou orar pelo teu servo. Mas a Bíblia diz que ele disse: não precisa ir, porque eu conheço a autoridade. Diga comigo, ele conhecia a autoridade. Então a Bíblia diz que Jesus, ele se admirou daquilo que o centurião fez. Nesse texto a gente pode trazer tanto ensino maravilhoso acerca de muitas coisas para a nossa vida. Coisas que, você sabe que a Bíblia ela se completa, amém? A Bíblia ela nunca vai trazer um versículo e depois lá na frente vai trazer outro para se chocar e se contradizer, né? A palavra não se contradiz, mas a palavra ela sempre vai confirmar aquilo que ela está falando, amém? E aqui nós podemos entender um princípio da fé, né? Eu sempre costumo falar de fé porque na verdade fé, em todas as áreas da sua vida, tudo que você vai fazer, tudo que você vai se movimentar nessa terra, é com fé. Porque a Bíblia diz que a nossa vida hoje é um estilo de vida que é a fé. Então você anda pela fé, você ora pela fé, você vai trabalhar pela fé, tudo que você faz é pela fé, porque na Bíblia está escrito isso, e se nós não fizermos pela fé, nós estamos fazendo em pecado. Porque a Bíblia diz que se há dúvida, há pecado. Você concorda comigo? Então nós não andamos por dúvida. Então se você tem alguma dúvida de que Deus pode fazer alguma coisa por você, você está em pecado. Você tem que confiar, porque a fé é uma confiança. A fé é a certeza de que você sabe que Deus vai te responder. A fé é a convicção de que de fatos que não se espera, como a gente mesmo diz. Então muitas vezes a gente diz que está crendo em Deus, mas lá na frente a gente começa a vacilar e começa a retroceder. Mas a Bíblia nos mostra em vários aspectos, e na verdade as histórias de Jesus na Bíblia são exemplos de fé. Ele nos mostra através de fatos como nós devemos proceder andando pela fé. Amém? Você está aqui comigo? Então aqui diz que que esse centurião procurou Jesus. E aqui a Bíblia diz que no versículo 3 diz que quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus. Amém? Quantos aqui têm ouvido falar acerca de Jesus? Você tem ouvido falar acerca de Jesus? Levanta a mão assim.
Amém? Você está motivado. Então a Bíblia diz que nós sempre, quantos de nós já ouviu falar coisas de Jesus? Quantas coisas a gente tem ouvido falar do que Jesus fez? Quantas coisas nós temos provado que Jesus continua fazendo? Porque Jesus, ele é o mesmo. Lá em Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, da mesma forma como Jesus estava lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, criando um homem, assim Jesus estava também lá nos evangelhos. Jesus também hoje faz a mesma coisa. Porque na verdade Jesus, ele é a palavra. Nós entendemos em João capítulo 1, versículo 1, que diz: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Então Jesus, ele é a palavra. Então quando você está lendo essa palavra, você está lendo acerca de Jesus. Quando você está examinando essa palavra, você está examinando aquilo que Jesus faz por você. Aleluia. Sabe qual é o tema da ministração dessa noite? Diga comigo: enquanto isso. Amém? Isso aí eu me lembro muito, na minha adolescência, quando assisti um desenho animado que falava assim: enquanto isso, na sala de justiça. Amém? Enquanto isso. Essa frase traz tantos pensamentos, tantas reflexões para a gente. Porque enquanto isso. Amém? Enquanto você está aqui. Enquanto o dinheiro ainda não chegou, enquanto a cura não se manifestou, enquanto o casamento não está restaurado ainda, enquanto isso. Amém? Aleluia. Nós sabemos que a Bíblia nos ensina que nós estamos em uma caminhada. E nessa caminhada a gente tem um fim para chegar. Mas a gente só vai chegar lá se for pela fé. Você nunca vai poder chegar ao fim se não for pela fé. Porque é a fé que te leva para esses fins maravilhosos. Amém? As pessoas costumam dizer que existem os contos infantis, né? Contos de fadas, que diz que sempre eles têm um final feliz. Mas nós sabemos que existe um final feliz de verdade com a palavra. Na verdade, nós já estamos vivendo esse final feliz, irmão. Amém? Mas eu não estou vendo, pastor Moisés, mas você está vivendo esse final feliz. Talvez as suas emoções, talvez o seu corpo não esteja se apercebendo, mas no espírito você sabe. Como eu costumo dizer para algumas pessoas, quando elas vêm me perguntar alguma coisa, eu digo: você já sabe a resposta. As pessoas olham: como é que eu já sei? Sabe? Porque o Espírito Santo já habita dentro de você. E porque ele habita dentro de você, com certeza você sabe a resposta. Porque em João 16:13 diz que ele nos diria todas as coisas que iriam acontecer. Então você não vai ser pego de surpresa. Você não vai ser pego desapercebido, porque você sabe a coisa que vai acontecer. E as coisas que vão acontecer, segundo a palavra, são coisas boas. Moisés, mas essa teologia da prosperidade que nos leva ao extremo de dizer que o Evangelho só nos ensina coisas boas, só nos ensina coisas maravilhosas. E onde está o sofrimento? Onde está a perca? Porque a Bíblia diz que a gente tem que perder por Jesus. Sim, nós temos que perder por Jesus. Na verdade a gente já perdeu. A gente já perdeu o mundo. A gente já perdeu as paixões, como a Bíblia fala, a fascinação da riqueza, a soberba da vida, essas coisas que nos cercavam e tenazmente, como diz Hebreus capítulo 12, versículo 1, tenazmente nos assediavam, hoje não nos assedia mais. Hoje nós somos livres de verdade. Alguém já disse para um certo crente: você é livre, mas você fica preso nos cursos na igreja. Isso não é liberdade. E o crente disse para ele: você pode dizer que eu sou preso, mas eu sou livre. Preso é você. Ele disse: por quê? Diz: porque você não pode nem ficar um minuto sequer sem um cigarro na sua boca. A verdadeira liberdade é essa que a gente vive. Diga: eu sou livre. Diga mais uma vez: eu sou livre. Aleluia. E nós entendemos pela palavra aqui alguns princípios da fé. Amém? Enquanto as coisas não estão se manifestando, enquanto a gente não está vendo o resultado, porque realmente a gente sabe que existe a fé, e a fé nos mostra que existe um final feliz para a gente, existe um fato que vai acontecer, porque a fé diz lá em Hebreus capítulo 11, que a fé é a certeza de fatos que não se esperam. Fato é algo que já aconteceu, mas a fé, ela já traz à existência um fato que não existe, não é verdade? Mas a gente entende pela palavra, e a gente sabe que a fé, ela não nega os fatos. Amém? Então a gente não vai mentir. Se você está com alguma dor, você realmente está com aquela dor. Não estou com dor não, mas está doendo. A dor está lá, mas existe uma verdade que está acima daquela verdade.
Ah, mas eu estou desempregado, Moisés, o que é que eu faço? Eu não tenho dinheiro em casa. Realmente você está desempregado, mas existe um fato que está acima desse fato que você está vendo, que está dizendo que você é próspero. Ah, Moisés, mas isso é uma utopia? Não, meu amado, isso é uma realidade, porque eu sei que você tem provado. Porque quando Jesus diz assim, ó, trazei a memória, Deus falou, né? Traga a minha memória. Ele estava dizendo em outras palavras, ele está dizendo, olha, lembra-se daquelas outras vezes que você precisou de mim. Eu não estive lá, e por que eu não posso estar com você nessa próxima? Aleluia. Se eu não estive com você em 2019, por que eu não posso estar com você em 2020? Se em janeiro de 2019 eu estive lá com você, por que eu não posso estar em janeiro de 2020? Amém? Então é isso, porque as pessoas acham que 2020 é mais difícil que 2019, ou 2021 vai ser mais difícil. Na realidade nós entendemos que para Deus não existe dias, meses e anos, porque para Deus um ano é como 1000 dias e 1000 dias é como um ano, ou um dia, uma hora, tanto faz, porque Deus não vive preso nesse, vamos dizer assim, no Cronos, na nossa cronologia, né? O tempo dele é o Kairos, é um eterno presente. Então Deus já está vendo você nascendo, mas Deus já está vendo você na glória com Ele. Então para Deus já conhece todos os seus dias. Então você pode dizer, então se Deus conhece todos os meus dias, por que Ele não intervém? Meu amado, existe uma linha da vida realmente, mas essa linha da vida, Deus não interfere porque existe o livre-arbítrio. Existe o livre-arbítrio, mas Deus está vendo que se você permanecer na palavra, se você permanecer confessando a palavra, se você permanecer fiel naquilo que Deus fala para você, você vai chegar lá. Aleluia. Aqui o centurião, ele no versículo 6, ele diz, então Jesus foi com eles, estando já perto de casa, enviou-lhe o centurião uns amigos para lhe dizer, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entre em minha casa. Amém? Mas voltando, no versículo 2, diz que o servo do centurião, a quem este muito estimava, estava o quê? Doente, quase à morte. Então você entende pela palavra que a fé ela não nega os fatos. Então talvez hoje à noite você esteja em alguma condição, que a palavra de Deus não está dando respaldo para você estar, mas você está. Amém? Situações vão se levantar, mas a fé ela não nega os fatos, mas ela não aceita aquele fato. Amém? Então você como crente, como filho de Deus, você como representante, embaixador do céu, você sabe, existem esses fatos naturais. Eu sei que existe, mas eu não aceito esses fatos. Aleluia. Foi assim que o centurião falou, ele disse, rapaz, eu não aceito esses fatos não. Eu não aceito isso que está acontecendo. Eu creio que existe uma palavra que você pode liberar, Jesus. Essa palavra pode mudar a minha vida. Uma palavra que você pode liberar, pode entrar no curso da minha história. E o nome disso é milagre. O nome disso é intervenção divina. O nome disso chama-se favor do Senhor na tua vida. Existe o favor de Deus para as nossas vidas. Seja onde você estiver, meu querido, o favor de Deus está te acompanhando. Amém? A Bíblia fala que nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos. Você está voltando a falar sobre aquela mesma palavra, pastor Moisés, de que nós somos abençoados, e só bênção, e só bênção, e só bênção. E cadê o vai chorando, geme e chora? Cadê aquela palavra que diz que a gente tem que se humilhar muito, orar muito, e aí Deus pode responder você? Sabe, meu querido, entenda pela palavra, que é correto você se humilhar na presença de Deus, mas não com esse propósito. A palavra humilhar é você crucificar a sua carne, você reconhecer a Deus, você fazer um sacrifício, sacrificar o seu corpo, como a Bíblia fala, né? O seu corpo não quer aceitar, a sua alma não quer aceitar as suas emoções, mas você, Senhor, eu aceito, eu me humilho à tua palavra é superior a tudo isso, eu não aceito os meus pensamentos, eu não aceito aquilo que eu estou sentindo, mas eu concordo com a tua palavra, embora o meu corpo não esteja aceitando. Isso é se humilhar pela palavra de Deus. A humilhação que as pessoas acham que é se humilhar, dizem, não, Deus é muito grande, e eu, como o pastor Eliezer diz, eu sou uma barata tonta do deserto, eu estou lá me sacrificando, e Deus vai, pela misericórdia, um dia Ele vai passar e vai olhar para mim, e uma lágrima vai cair dos olhos de Deus, e vai dizer, eu vou te responder, meu filho. E as pessoas acham que Deus é assim, mas a gente sabe que Deus é bom demais. Meu amado, se você for parar para pensar,
como você estava em 2019 e como você está hoje, você tem muitos motivos para você realmente celebrar. Amém? Porque a gente entende pela palavra, meu amado, como a vereda do justo é como a aurora, então cada dia tem que melhorar. Mas já volto de novo ao ponto da teologia e da prosperidade, Moisés. Mas, meu amado, olha, eu vou te explicar uma coisa. Lá em João capítulo 3, versículo 16, esse é o versículo chave da Bíblia que resume toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Lá diz em João 3,16 que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está escrito assim? A sua Bíblia é igual à minha? Você tem lido a sua Bíblia? Amém. Você leu ela hoje? O amém diminuiu. Mas então, João 3,16 diz que Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você já parou para meditar e ver esse texto? Lá diz, no final do texto, que todo aquele que crê em Deus vai ter a vida eterna, não é isso? Não, lá está dizendo que você já tem a vida eterna. Então, a vida eterna já começou, o processo da vida eterna já começou no dia que você aceitou Jesus. Naquele dia em que você confessou Jesus como teu Senhor e teu Salvador, o processo de vida começou a agir dentro de você. Então, nós não vamos um dia ser salvos e vamos para a glória. Não, a salvação já está em nós. Você já está no processo de salvação. Não, você não entendeu. Você já está no processo de salvação. Então o processo de salvação já começou. Agora eu pergunto a você, como é que vai ser quando você estiver lá? A Bíblia fala que lá não vai ter choro, lá não vai ter tristeza, lá não vai ter sofrimento, lá não vai ter falta, lá não vai ter amargura, lá não vai ter nada de ruim, lá só vai ter coisa boa. Lá a Bíblia fala que as ruas serão de ouro, lá diz que o mar vai ser de cristal. Lá a Bíblia fala que haverá delícias perpétuas, vai ter banquetes, festas todos os dias. Então, se a Bíblia fala que vai ser assim, e nós já estamos no processo da vida eterna, então aqui onde você está, tem que ser assim. Hoje na sua vida tem que ser dias de banquete, tem que ser dias de vitória, dias de festas, dias de celebração, dias onde que você vai andar nas ruas de Taubaté, vai dizer, Senhor, eu estou andando em ruas de ouro. Oh Pai, onde eu chegar naquele mar, eu estou andando em mar de cristal. Provisão vai chegar em mim todos os dias. A tua boa mão vai estar me acompanhando todos os dias, porque a tua salvação já chegou em minha vida. Aleluia. Aleluia, diga comigo, enquanto isso. Aleluia. Então você entenda aqui que enquanto o centurião foi falar com Jesus, o servo dele ainda estava doente. Amém? Você viu isso? Porque aqui diz o versículo 3, quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe um ancião dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Então a gente entende pela palavra que ele, na verdade em Mateus fala que ele mesmo foi. Em Lucas diz que ele enviou alguns. Amém? Mas vamos pegar lá como diz lá em Mateus. Em Mateus, lá no capítulo 8, no versículo 5, eu acho, diz que o centurião foi conversar com Jesus. E quando ele saiu, o homem estava doente, estava à beira da morte. Então nesse processo em que o centurião foi falar com Jesus, chama-se enquanto isso. Amém? Você entendeu? Enquanto o centurião saiu da sua casa para falar com Jesus, nesse meio do caminho chama-se enquanto isso. Então, enquanto isso o quê? Enquanto aquele centurião estava caminhando para a palavra, não estava caminhando para outras direções, para outras respostas alternativas, não. Ele entendia que a única resposta que ele tinha, que poderia resolver o problema do seu servo, era Jesus, era a palavra. E isso traz um ensino muito poderoso para as nossas vidas, porque muitas vezes, quando as situações se levantam, a gente quer procurar resolver de outros meios e a gente esquece que a gente é crente. A gente esquece de orar, a gente esquece de confessar a palavra, a gente esquece de dobrar o joelho e dizer, Senhor, eu creio pela tua palavra que a provisão vai chegar. E a gente começa a colocar N fatores que acha que pode resolver. Claro, isso são meios que Deus vai poder trazer para resolver, mas a fonte principal da sua vida é Jesus, é a palavra. Porque através da palavra, os canais vão se abrir.
Através da palavra, as situações, as portas dos elevadores, as portas dos shopping centers vão se abrir automaticamente para a sua vida. Você quer que essas portas se abram automaticamente, meu amado? Eu tenho certeza que sim, amém? Então o centurião, ele foi falar com Jesus. E a gente entende pela palavra que esse é o primeiro princípio da fé. É você procurar a resposta em quem tem a resposta. Diga comigo, Jesus tem a resposta. Não, diga mais uma vez, diga para a sua alma, Jesus tem a resposta. Agora diga para o seu corpo, Jesus tem a resposta. Agora diga para o seu espírito, Jesus tem a resposta. Oh, aleluia. O Salmo 138, versículo 2 diz que Deus, ele engrandeceu o seu nome, mas não apenas o seu nome, mas também a sua palavra acima de todas as coisas. Então o nome de Jesus está acima de todas as coisas. Na verdade, o nome de Jesus, que é Jesus, é a sua palavra, está acima de todas as coisas, meu querido. Aleluia, ela está acima de todas as coisas, é o nome que está acima de todos os nomes, e esse nome foi dado à igreja, esse nome é seu, você pode usufruir de todos os benefícios que esse nome tem para você. Então se você começar a se colocar na posição da palavra, se posicionar na palavra, você vai entender, rapaz, eu não tenho que ficar com medo da circunstância não, eu tenho que me levantar por dentro e dizer, ei, pode parar por aí, porque eu sei, o conhecimento que eu tenho acerca da palavra, enquanto as coisas não acontecem, eu estou caminhando para a palavra, enquanto eu caminho para a palavra, as coisas vão se manifestar, e o fim sempre é melhor do que o começo. Eu digo para você, meu amado, o seu fim vai ser melhor do que o começo. A Bíblia diz que Jó, ele era um homem rico, ele tinha filhos. Tá certo que nós, como o pastor Eliezer mesmo fala e nos ensina, Jó, ele não é, vamos dizer assim, um exemplo de fé. É só de paciência, né? Mas Jó, vamos dar um exemplo de Jó aqui. Jó, ele foi paciente naquela doença, foi paciente com a mulher que ele tinha, glória a Deus, e foi paciente porque perdeu muita coisa. E Jó sofreu, ficou só ele e o seu caquinho de telha, lá sofrendo. Mas a Bíblia diz que ele foi paciente. E ele não conhecia a Deus como achava que conhecia. E muitas vezes alguns crentes pecam nisso, porque acham que conhecem a palavra, só porque vão à igreja, só porque fizeram o rema há 2 anos e esquecem aqueles assuntos e ficam em casa. E eu dou uma dica para você, se você terminou o rema, pega a segunda e quarta, seja faz alguma coisa na sua vida. Amém? Ou então volta a fazer o rema de novo. Mas aí as pessoas acham, não, eu já conheço um pouco da palavra de Deus, está bom demais. Não, porque a Bíblia diz que em Oséias 6,3, conheçamos, mas também prossigamos em conhecer. Então é um processo, nunca vai parar. Todos os dias você tem que ler a sua Bíblia, todos os dias você tem que orar, todos os dias você tem que se consagrar, todos os dias você tem que levantar as suas mãos e adorar ao Senhor, todos os dias você tem que trazer a consciência, Senhor, eu sei que tenho crido, Senhor, eu sou mais do que vencedor, eu sou 1000 vezes maior por dentro do que por fora, Senhor, eu creio na Tua palavra, contigo eu saltarei muralhas, desbaratarei exército, Senhor, Tu és o meu pastor e nada me faltará, Senhor, Tu és a sombra do onipotente, e só faz sombra quem é alto. Aleluia. Você tem que trazer a memória. Olha a alma, preste atenção nisso. Olha corpo, preste atenção nisso. Conversa com eles dois e mostra para eles. Enquanto isso. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia. O versículo 7, por isso não me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra e o meu servo será curado. Sabe que uma palavra vindo de Deus pode mudar a sua vida? Uma palavra de Deus pode mudar a sua vida, porque essa palavra ela tem efeito. Você está na sua empresa e a sua empresa não está prosperando tanto. Diga uma palavra quando amanhecer o dia. Mas passou amanhã, passou a tarde, eu não vendi nada. Continue falando aquela mesma palavra. Se apega àquela palavra, a palavra que Deus deu para você. Mas o meu casamento continua do mesmo jeito, a minha casa continua do mesmo jeito, eu não consigo resolver. Se apegue à palavra mais, se abrace com essa palavra, durma com essa palavra, acorde com essa palavra, faça essa palavra se movimentar dentro da sua casa. Mas não está acontecendo aí no meu corpo, ainda estou com aquele processo de enfermidade. Se apegue a essa palavra, se abrace com essa palavra, coma essa palavra todos os dias, porque a Bíblia diz que ela é alimento para as nossas vidas. Ou seja, você depende dessa palavra. Porque Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.
Então a gente entende que nesse texto que Jesus falou lá em Mateus capítulo 4, em Lucas também, ele está dizendo assim, nem só de pão viverá o homem. Ou seja, a gente tem alimentos normais para o nosso corpo, a gente precisa se alimentar, amém? Você gosta de comer? Cuscuz? Mas a Bíblia, Jesus falou, existe uma realidade maior. Você pode até ficar sem comer fisicamente, mas você não pode deixar de comer a comida espiritual. Porque se você deixar de comer, você vai morrer, meu querido. O processo de você ficar desnutrido espiritualmente vai começar. E muitos crentes estão desnutridos espiritualmente por causa disso. Porque eles só leem a Bíblia quando estão na igreja. Eles só oram quando estão na igreja. Aliás, nem na igreja vem orar. Porque às vezes a gente está no culto de oração aqui no começo, muitos nem estão aqui. Claro que a gente entende que algumas pessoas trabalham, tudo, mas se você tem a oportunidade de estar aqui antes do culto, venha orar. É tempo de oração, crente ora. Porque se é uma coisa que o pastor João Roberto disse, se você não ora na igreja, eu tenho muita dúvida se você ora na sua casa. Amém? Então, como é o seu tempo de oração? Será que você se levanta de manhã para orar? Será que você faz a sua devocional diante do Senhor? Ou você passa o dia, levanta, já escova os dentes, lá, tira as quecas do olho, vai embora trabalhar e nem conversa com Deus. Você não tem nem a consciência de que o Espírito Santo está com você. Né? Você está aqui, ó, andando, e aí de repente alguma coisa acontece, vem um pensamento contrário, aí aquele pensamento quer se apegar na sua alma, nas suas emoções, mas aí você se lembra, epa, eu não posso pensar isso não, porque tem uma pessoa aqui do meu lado, mas não é a sua mulher, nem é o seu marido não, é o Espírito Santo. Ele está do seu lado, diz, desculpa aí Espírito Santo, sei que você está aí, eu não vou lhe desonrar, porque você está comigo. É ter a consciência do Espírito Santo dentro da gente. Você tem a consciência do Espírito Santo dentro de você? Eu sei que tem, amém querido? Quando a gente tem essa consciência do Espírito Santo, meu amado, o seu dia vai ser o melhor dia de todos. A sua vida vai ser a melhor vida de todos. Você vai rir, é como diz aquela música, eu estou rindo à toa. Porque você entende pela palavra que existe a terceira pessoa da Trindade que está aqui, ó. E ela está andando com você. Aleluia, aleluia. Aleluia. Diga assim, enquanto isso. Não, diga mais forte, enquanto isso. Aleluia. Então, a gente entende pela palavra quando o centurião fala algumas coisas aqui, olha, não, Jesus não precisa falar disso, é uma palavra, porque eu sou homem de autoridade. Eu digo uma palavra ao meu servo, vai, ele vai, diga a outro, vem, ele vem, digo, faça isso, ele faça. Então, a gente entende que a fé, ela tem um princípio de autoridade. Você entendeu isso? A fé, ela tem um princípio de autoridade. Eu estava meditando sobre esse texto e vi isso. Que quando o centurião fala isso, ele está falando justamente sobre a fé, porque Jesus, embora ele não tenha falado nada de fé, mas Jesus completa, né? Nunca vi em Israel tamanha fé. Então, a gente dá para entender que a fé, ela tem um princípio de autoridade. Ou seja, você fala e tem que acontecer. Não, você entendeu? Quando você tem que acontecer. Quando Moisés estava dentro do mar, ele usou o princípio de autoridade, a fé. Ele teve que usar a fé e o mar teve que obedecer. Amém? Da mesma forma com Josué também estava lá no mar, ele precisou atravessar o mar. Ele teve que usar o princípio da autoridade, a fé. E quando ele usou a fé, o mar se abriu. Sabe que até a natureza obedece a você por causa da fé? O sol parou, o mar se abriu, o mundo se encheu de água, depois secou de novo. Então tudo foi princípios de autoridade, que é usado pela fé. A sua fé é sua autoridade no mundo espiritual. Então você atua nesse plano físico, mas você é um ser espiritual. Então você usa a sua fé e a sua fé traz o resultado. E o resultado é imediato. Sabe, meu querido, o resultado para a sua vida não tem que demorar 5 anos não. Tem que demorar 10 anos não, tem que ser imediato. Eu ouvi uma palavra do pastor Eliezer para a minha vida e eu peguei até hoje, eu não esqueço. Ele diz, Moisés, você está aqui, existe uma unção de aceleração aqui nessa igreja. E ele disse uma coisa para mim, quando eu cheguei aqui, talvez você não tenha ouvido mais falar, mas é para você estar falando todos os dias, que diz assim, é uma unção de aceleração, é 10 anos em um. Amém? Aleluia. Então, a fé produz aceleração para a sua vida. A fé vai fazer com que as coisas se acelerem. Se você está precisando de alguma coisa que era para daqui a 2, 3 anos, vai chegar mais cedo na sua vida. Pessoas aqui já têm provado a aceleração. E isso não é específico para alguns não, meu amigo. É para você também. Se você usar crer no princípio de autoridade, as coisas vão se acelerar.
Imagina se Moisés tivesse que dar a volta com aquele povo todo naquele mar. Quanto tempo ele ia perder? Mas a Bíblia diz, não, Deus faz abrir um caminho no deserto. Se não existe caminho, Ele faz acontecer. E Ele criou um caminho no Mar Vermelho para que aquele povo passasse. E o povo passou a seco. Ninguém molhou os pés. Ninguém sofreu nenhum dano. E continuou aquele processo. Diz a Bíblia que no deserto, nem as sandálias havaianas deles se acabaram. Diz a Bíblia que nem as roupas deles se estragaram. Olha que roupa no deserto se estraga. Mas a Bíblia diz que Deus guardou eles, meu querido. Se Deus guardou aquele povo na velha aliança, que não tinha o conhecimento que você tem, quanto mais você. O que Deus vai fazer na tua vida quando você usar esses princípios? O que Deus vai fazer na sua vida porque você foi escolhido para essa nova geração? Você faz parte de uma nova aliança, firmada em melhores promessas. Eu não aceito um crente que vive sofrendo. Eu não aceito um crente que fica cabisbaixo, querendo desistir, que acha que não dá mais, vai embora, que na segunda bolada vai embora. Não, meu amado, você tem que ser perseverante, porque a Bíblia diz que você tem que ser perseverante. Eu não vou desistir, eu não vou desistir, eu não vou desistir. Aleluia. Deus, sabe quem é Deus para a gente? Sabe quem a gente tem que olhar para Deus e entender que Deus, Ele é aquele que, como diz aquela palavra, aquele rapaz, aquela pessoa que eu quero fazer alguma coisa, mas eu não tenho condição e a pessoa faz por mim. Financiador, né? Ele é o financiador dos teus sonhos. Amém? Você está dizendo que Deus, Ele é o meu escravo? Não, estou dizendo que Deus é o teu escravo não, meu querido. Eu estou dizendo que Deus vai financiar os teus sonhos, porque a Bíblia fala que Ele sabe aquilo que a gente precisa, e Ele quer dar o fim que você deseja. Agora é engraçado ele dizer isso, que a Bíblia fala que Ele quer dar o fim que a gente deseja. Não é nem o fim que ele deseja, a Bíblia diz. Mas Ele diz, olha, eu quero dar o fim que você deseja. Porque você pode pensar, você pode desejar alguma coisa ruim para você? Não, ninguém quer algo ruim para você. Deus sabe disso. Deus, meu filho, você conhece a minha palavra, você conhece quem eu sou. Eu sou bom em todo tempo. E eu tenho uma notícia, Deus é bom em todo tempo. Faça chuva, faça sol, caia gafanhoto ou não, pode acontecer o que acontecer, Deus é bom. Isso está escrito no Salmo 23, versículo 4, diz que assim, mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, eu gosto muito desse salmo. Esse salmo nos ensina que mesmo que você esteja passando por uma situação ruim, Deus ainda é bom porque Ele está com você ali. Você não está sozinho, meu querido. Você não está abandonado. Você não está perdido aqui em Taubaté, não. Você está no melhor lugar da sua vida. E Deus, Ele está financiando os teus sonhos, porque Ele te trouxe para cá. A gente fala que aqui é uma grande igreja, com uma grande visão e uma grande multidão. Sabe, com Abraão foi do mesmo jeito. A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 12, quando Deus começa a falar com Abraão e diz, olha, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, Deus estava dizendo assim, ó, vai para lá porque eu vou financiar até a tua viagem. Vai para lá que eu vou financiar até a tua caminhada, até você chegar lá. Enquanto você não chega, eu vou financiar o teu futuro. Aleluia. Assim foi com Moisés. A Bíblia diz, eu vou deixar a história de Moisés para o final, porque eu gosto dele. Não é à toa que eu tenho o nome dele, né? Aleluia. Aleluia. Você está aprendendo alguma coisa? O versículo, lá em Mateus, lá em Mateus capítulo 8, essa mesma passagem do centurião, Mateus capítulo 8, eu estou doido para correr. Aleluia. Vou fazer igual a risada de uma irmã aqui. Ai, Jesus. A palavra é boa demais. Diga enquanto isso. Ai, Jesus. Ai, a unção está pegando a gente, viu? Ai, Jesus, me ajuda. Eu estou até perdido aqui onde eu estou. Eita glória. Ei. Eu não consigo ler. Ai, Jesus. Me ajuda. Ai.
Calma, Jesus, vai devagar. Deixa eu beber água para ver se passa um pouquinho a unção. Aleluia. Aleluia. Ai, Jesus. Eita, hoje prometo. Mateus capítulo 8, versículo. Aleluia. Versículo 13. Mateus capítulo 8, versículo 13 diz assim: Então disse Jesus ao centurião: Vai e seja feito conforme a tua fé. Naquela mesma hora o seu criado ficou são. Você entende que o resultado pela palavra é rápido? Os resultados são rápidos na sua vida quando você se apega a essa palavra. Deus fala que Ele tem propósito para as nossas vidas. Propósitos em todas as áreas, em todas as esferas da nossa vida. Nós somos um ser nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Deus não só se interessa em teu espírito não, mas Ele interessa em tua alma e teu corpo, porque a tua alma e teu corpo vai ficar na glória com você também. Amém? Por isso que lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, coloca na tela aqui por favor, 1 Tessalonicenses aqui: o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa aí, para o pessoal ver. Então aqui a Bíblia fala que quem é que vai santificar em tudo a gente? Diga Deus. Ele é quem vai santificar, o Deus da paz. Não é o Deus de paz, é o Deus da paz, vos santifique em tudo. E aí diz: e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros. Eu digo a você, como eu falei lá em 1 João 3,2, que os mandamentos de Deus não são pesados. Pode deixar o versículo aí que eu vou continuar lendo. Então a Bíblia diz que os mandamentos de Deus não são pesados. Você concorda comigo? Deus não vai pedir alguma coisa, cobrar alguma coisa de você que você não possa fazer. Senão ele seria injusto. Mas se na Bíblia está escrito que você pode fazer, é porque você pode fazer. Às vezes a gente só não faz porque, desculpa a expressão, a gente é preguiçoso, a gente não quer fazer. Mas pela Bíblia a gente tem essa capacidade. E aí diz: o mesmo Deus de paz os santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros. Como é que eu vou conservar íntegro o meu espírito, a minha alma e o meu corpo? Se eu não tiver nenhuma ferramenta. Aí diz assim: e irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a gente vai ter que conservar o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo até que Ele venha. E quanto sabe que Jesus está voltando, meu querido? Talvez você esteja desapercebido disso, mas Ele está voltando. Jesus está mais perto que longe de voltar. E Ele está vindo para buscar a sua igreja. Ele está vindo para buscar a gente, meu querido. Faça a festa, porque olha, tudo isso vai se acabar e vai ser uma eterna festa para a gente. Oh, aleluia, Ele está voltando. Aleluia. Você vai estudar a Bíblia, você vai estudar as profecias bíblicas, estudar aquilo que está falando, e a gente vê pelos sinais que as coisas estão se acelerando. Ele está voltando, Ele está mais perto que longe. Ele está dizendo: olha, se prepara. Mas vamos ver, como é que eu vou conservar íntegro até a vinda dele? O meu espírito está salvo, glória a Deus, mas o meu espírito precisa estar sendo alimentado pela palavra. Porque o alimento do Espírito é a palavra. Você se alimenta com a palavra. Amém? Mas e a alma? Com a palavra também. Eu vou renovar a minha mente todos os dias. Eu preciso renovar a minha mente. Romanos capítulo 12 diz que nós não devemos nos amoldar a esse mundo, a forma desse mundo, mas devemos renovar a nossa mente. Então você tem que renovar a sua mente. Como é que eu renovo a minha mente? Pela palavra. E diz: e o vosso corpo. Como é que eu vou manter o meu corpo até a vinda de Jesus? Aí você vai dizer: não, mas a gente vai envelhecer. Claro, a gente vai envelhecer sim, porque é um processo do corpo que está com a semente corruptível ainda. Então todos nós, nenhum de nós vai ter 20 anos. A gente às vezes vai perguntar à mulher: quantos anos tu tem? Não vou dizer. Então acho que tem 20 anos, Estrela d'Alva. Né? Faz 30 anos que eu te conheço com 20 anos. Né? Como é que a gente vai manter o nosso corpo? Pela palavra também. Mas o que é que a palavra fala acerca do nosso corpo? É o que eu estou lhe falando, o equilíbrio. A gente sabe que a festa mais extensa, coisas espirituais, e o mundo físico foi criado através de coisas espirituais. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 3, diz que pela fé nós entendemos que os mundos foram criados daquilo que não existe. Isso é fé.
A fé traz à existência as coisas que não existem como se já fosse. Romanos 4,17. Então a gente entende pela palavra que para eu manter o meu corpo físico eu preciso de ferramentas que Deus me dê. Aí entra o princípio da palavra, da fé. A fé, ela manifesta aquilo que você precisa. Ou seja, o seu espírito está salvo, mas a sua alma precisa ser renovada. O que é que a sua alma precisa? De dinheiro? A sua alma precisa de um carro do ano? Não, a sua alma precisa ser renovada com a palavra. O entendimento. O que é que a Bíblia fala acerca de mim? Porque se você não renova a sua mente, você vai ser uma eterna barata, uma eterna lagartixa, e que não tem, vamos dizer, não tem eu não sou digno de receber algo de Deus. Esse é o pensamento de que não é renovado pela palavra. Mas quando você renova a sua mente pela palavra, você vai dizer: ei, alma, te aquieta, porque estás abatida, espera em Deus, por isso eu louvarei. Alma, porque você está dizendo que não vou conseguir? Eu vou conseguir sim, eu não vou me desesperar. Alma, você está dizendo que eu não vou ficar grávida? Eu vou ficar grávida, eu vou ter muitos filhos. Alma, você vai estar dizendo que eu não vou pagar aquela conta essa semana? Olha, pode passar até essa semana, se mesmo que eu não tenha dinheiro no dia, mas um acordo vai chegar e eu vou conseguir fazer. De uma forma ou de outra, mas Deus vai resolver a sua situação. E o meu corpo, o que é que eu faço com o meu corpo, Moisés? A Bíblia diz que Ele traz riquezas para você, condições para que você possa viver bem nessa terra. Amém? Isso é aquilo que Deus traz para a sua vida, meu querido. Ele quer um pacote completo para você. Ele não quer que você fique sofrendo nessa vida eternamente. Amém? E essas respostas têm que ser rápidas quando você está de acordo com a palavra. Então Deus é um Deus mágico, que eu oro agora e plim plim. Amém? Talvez, é o que eu digo, a sua ótica, acerca da ótica de Deus é diferente. Na minha ótica, a minha rapidez tem que ser agora. Agora, não entra naquela história de dizer que Deus, Ele tarda, mas não falha. Não, Deus não tarda, Ele chega na hora certa. Amém? Na hora que você precisar. Se Deus tardou, é porque você não usou sua fé. Porque Deus, Ele chega na hora certa. Quando eu precisei, quando você precisou. Vamos trazer a memória agora. Vou parar aqui. Vamos lembrar naquela situação que a sua empresa estava quebrada. Se lembre agora naquela condição de saúde que você estava. Naquela vida que você não tinha o conhecimento da palavra. Como é que você estava? Seja daqui a 6 meses, ou 1 ano atrás, ou 3 anos, ou 4 anos atrás. Como é que você estava? Você estava quebrado. Mas a Bíblia diz que o conhecimento chegou. E porque o conhecimento chegou, meu amado, o que é que você está provando hoje, desfrutando hoje? Você está melhor do que antes. Você está melhor do que antes. Eu amo esse louvor que foi cantado hoje. Eu confio em Ti, Senhor. Minhas fontes estão em Ti. Em Ti está a minha vida, está os meus sonhos, os meus planos. Eu escolhi a melhor parte. Você escolheu a melhor parte. É a palavra de Deus. Quando a gente escolhe a melhor parte, meu amado, com certeza, melhores coisas virão. Aleluia, aleluia. Diga assim: o resultado não demora. Diga: enquanto isso. Aleluia. Então você entende que existe um processo. Um processo. E nesse processo, meu amado, é o processo da fé. Você não está vendo, mas você está crendo que as coisas vão acontecer. E eu vou dar a gente vai terminar com um versículo. E essa noite é a noite de você fazer festa naquilo que você não está vendo. Hoje é a noite de você se levantar por dentro e dizer: Senhor, eu não estou crendo que vai ser o melhor ano da minha vida porque passou de ano, porque é um chavão, não. Eu estou crendo porque existe uma unção liberada pela liderança dessa igreja. Eu creio porque existe uma palavra de Deus que está sendo liberada. Esses são os melhores anos da nossa vida. Os nossos melhores anos não ficaram atrás, não. Muitas vezes eu ficava imaginando: eita, como era bom o tempo que eu era adolescente, que eu servia naquele lugar. Ai, como era bom aqueles cursos de oração que eu ia. Meu amado, mas hoje em dia, nada se compara. Porque hoje, eu posso dizer aquilo que Jó falou em Jó capítulo 42, acho que versículo 6. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje eu conheço porque eu ando com você, Senhor. Antes eu te conhecia porque eu ia para uma igreja porque minha mãe me ensinava. Antes eu te conhecia porque as pessoas diziam: não, tem que ser crente, porque se não for evangélico não vai para o céu. Mas hoje eu te conheço de fato, de verdade. Antes eu te conhecia porque eu tinha medo de ir para o inferno. Hoje eu não tenho medo de ir para o inferno porque eu sei que eu vou para o céu. Existe um processo. Enquanto Jesus não vem, enquanto a gente não está na totalidade,
A gente está vivendo essa vida, mas as coisas estão acontecendo. Aleluia. A Bíblia diz que Deus, a sua boa mão está a nosso favor. Oh, aleluia. Aleluia. Tem tanta coisa para dizer. Oh, aleluia. Mas eu louvo a Deus, meu querido. Essa palavra está forte. Deus é o teu financiador. Quais são os sonhos que você tem para a sua vida? Quais são os desejos, os projetos? Saiba que os projetos de Deus para a nossa vida, claro, eles vão nos abençoar. Mas, meu amado, sabe que Deus, ele arma bem uma teia assim? Por exemplo, vamos falar sobre José do Egito. Eu vou citar essa história, não vou ler. Vocês pegam a Bíblia e ler em casa. Diz a Bíblia que José foi vendido pelos seus irmãos para uma terra que ele não conhecia. Ele foi rejeitado pelos seus irmãos. E a Bíblia diz que ele chegou naquela terra, ele foi vendido e foi comprado por um homem chamado Potifar. E ele serviu aquele homem, porque ele tinha tudo para murmurar. Mas a Bíblia diz que ele serviu aquele homem. E a Bíblia fala que a mão de Deus estava com ele. A bênção do Senhor estava com ele. Então tudo que José fazia prosperava. Aquele homem estava bom. Ele só não podia pegar na esposa de Potifar. Mas tudo ele tinha direito de pegar. E ele pegava, onde colocava as mãos, era próspero. A Bíblia diz que aquela mulher foi lá, né, uma incircuncisa, e tentou assediar o rapaz, e disse que ele fugiu, ele arrancou a roupa, e ele gritou que ele mentiu, e ele foi preso, injustamente. Mas a Bíblia não fala que ele, eu vou exigir os meus direitos. Não, o direito dele era Deus, ele confiava em Deus. Amém? Então confie em Deus. Você não precisa procurar os seus direitos, não. Você precisa procurar quais são os seus direitos na palavra. Amém? Isso é resposta para alguém. E a Bíblia diz que ele passou lá, acho que não sei quantos anos, 2 anos, lá. Mas um dia se lembraram dele. O rei teve um sonho. E José estava lá e disse: rapaz, tem um cara lá que ele sonha. E ele consegue decifrar os sonhos. Chama ele. E disse que mandaram limpar ele, tirou a barba, vestiu uma roupa bonita, colocou um anel, né, vestiu a melhor roupa, sandálias. Isso me lembra da passagem do filho pródigo, que diz a Bíblia que fez a mesma coisa. Quando o filho pródigo se apresentou diante do pai, o pai disse: olha, manda vestir a melhor roupa, coloca o anel como símbolo da aliança, a sandália, vamos fazer uma festa porque meu filho estava morto e reviveu. E disse que José chegou na frente daquele homem e disse: eu sei que você é um homem que revela os sonhos, então eu tenho um sonho para você. Ele disse: eu não, mas o meu Deus sim, então pode dizer aí. E a Bíblia diz que o rei explicou o sonho, e José, por inspiração divina, ele interpretou o sonho. Amém? Mas sabe o que aconteceu? A Bíblia fala que, né, José amanheceu como escravo, mas foi dormir como rei. Amém? Só Faraó ficou acima dele, mas abaixo de Faraó ele mandava em todo mundo. Um homem que veio de um local que foi rejeitado, perseguiram ele, mentiram, ele tinha tudo para murmurar, mas ele confiou: Senhor, enquanto eu estou na prisão, enquanto eu estou servindo ao servo, a esse Potifar, enquanto eu estou servindo aqui no Egito, posso estar até preso, mas enquanto isso, eu não vou deixar de te louvar, porque eu sei que o final é sempre melhor do que o começo. Aleluia, aleluia. Agora eu vou encerrar falando de Moisés, amém? Êxodo capítulo 5, versículo 1. Aleluia. Eu quero que você faça festa nessa noite. Eu quero que você entenda que existe uma unção que está te levantando nessa noite, dizendo: olha, faça festa. Você não está vendo os resultados, mas continue fazendo festa. Enquanto você está fazendo festa, as coisas vão acontecer. A Bíblia diz que Deus mandou chamar aquele povo, mandou Moisés libertar aquele povo e diz: olha, vai lá e liberta meu povo. Deus tinha um alvo para aquele povo. Deus mandou sair do Egito, que não era o lugar deles, e mandou para a terra prometida, uma terra que emana leite e mel, uma terra boa, que tinha tudo do bom e do melhor. Aí o que acontece? Êxodo capítulo 5, versículo 1, na verdade no capítulo 4, diz que Moisés teve aquela conversa com Deus. Não, Deus, eu sou um homem de língua pesada, eu sou gago, sei lá, eu não sei o que é que ele falava,
Alguns dizem que ele era gago, outros diziam que ele tinha esquecido do idioma. Mas eu sei que ele falou isso. Aí Deus disse: quem é que fez a língua? Quem é que fez a boca? Sempre a gente quer colocar desculpa a Deus. Aí a Bíblia disse: não, mas eu não queria não, bota outro, coloca outro, né? Moisés andando né? Aí Deus disse: não, tem o teu irmão Arão aí, tá vindo, leva ele. Então a Bíblia diz que foi Arão e Moisés, não teve desculpa. Meu amado, não tem desculpa para os planos de Deus para a sua vida. E aqui no capítulo 5 diz que Moisés foi falar com o faraó. E olha o versículo primeiro que aqui diz: depois foram Moisés e Arão. É Êxodo 5, versículo 1. Depois foram Moisés e Arão e disseram a quem? A faraó: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixa aí o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Já parou para pensar? Deus não falou mandou Moisés falar para faraó: deixe meu povo ir para fazer festa na terra prometida, não. Deus disse: manda o meu povo ir, deixe meu povo ser liberto para fazer festa no deserto. O deserto, se você olhar no mapa lá daquela época, era o que separava o Egito da terra prometida. Eles tinham que atravessar o deserto para poder chegar lá. Amém? Mas a Bíblia diz que Deus mandou falar: ó, deixa o meu povo ir para fazer festa no deserto. Isso me dá a entender, meu amado, que no meio do caminho, enquanto isso, eu tenho que fazer festa. Enquanto as coisas não acontecem, eu tenho que fazer festa. Ah, mas você só está focando, Moisés, em bênção e prosperidade. Claro, porque a vida eterna já está se manifestando em mim. Já se manifestou no dia que eu aceitei Jesus. Quando você aceitou Jesus, a vida eterna já está agindo dentro de você. Então você tem que fazer festa enquanto não chega lá. Porque enquanto as coisas não se manifestam, é você que faz a festa. A Bíblia diz que Deus falou para eles: ó, faça festa no deserto. É fácil fazer festa no deserto? Não é não, meu amado. No deserto não tem água, não tem cadeira, não tem sombra, não tem uma equipe de música. Talvez o deserto esteja na tua empresa, talvez o deserto esteja no teu casamento, talvez o deserto esteja nas tuas finanças, nos teus negócios. Aonde é que está o deserto? Você localiza ele e diz: ó, deserto não é lugar de eu ter medo de morrer de sede, não. Deserto é lugar de eu fazer festa. Deserto não é um lugar de eu olhar e dizer: rapaz, não tem mais jeito. Porque as pessoas olham para o deserto e dizem: não, o deserto, se eu entrar no deserto eu não vou sair nunca mais. Porque o deserto, na ótica do homem, é lugar de morrer e de que não tem mais sonhos, de que os sonhos vão se acabar, de que tudo vai se acabar e não vai ter mais jeito. Mas na ótica de Deus diz: olha, deserto é lugar de você orar, deserto é lugar de você fazer milagres, deserto é lugar de, em vez de você de comer, de você fazer milagre, transformar pão em pedra, mas você vai dizer: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É no deserto que os anjos, assim como serviram a Jesus, vão servir a você. É no deserto, como a Bíblia diz lá em Isaías, que ele faz rios no deserto. Então, onde é que está o teu deserto? Essa é a noite de você celebrar. Dizer: Senhor, eu vou celebrar nessa noite. Eu vou celebrar esse deserto que eu estou passando, porque eu estou passando. Enquanto as coisas não estão acontecendo, eu não vou deixar de celebrar. Enquanto as coisas não estão acontecendo, eu não vou deixar de me apegar a essa palavra e dizer: Senhor, eu amo a tua palavra. Eu amo a tua palavra, Senhor, incondicionalmente. Oh Pai, eu não sei como as coisas vão acontecer. Não tem emprego. Enquanto o emprego não chega, Deus envia corvo. Enquanto o emprego não chega, tem um laguinho lá para eu poder beber água. Mas eu não vou morrer. Eu não vou morrer, mas eu vou viver. Mas o resultado da minha empresa não está girando, Moisés. De repente as vendas começaram a cair. Não, o meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir todas as minhas necessidades em glória. Eu não sei, de repente vai chegar um monte de cliente, vai vender. Existe 10 empresas iguais à minha, mas eles vão escolher a minha só porque eu estou honrando ao Senhor. E eu digo mais para você. Assim como foi com José. Sabe que José ele teve um final brilhante. Mas sabe qual foi o propósito de José? Não foi apenas ele não. Porque a Bíblia diz que a gente vê o final da história. Deus estava preparando José para salvar a sua família. Porque os seus filhos, se José não estivesse lá, eles não tinham suprimento. Mas porque eles chegaram lá, estava José lá. Então, meu amado, você vai fazer tudo para quando chegar no fim,
você ser também aquele que vai abençoar outros. Você vai ser um financiador dessa obra. Você vai financiar essa obra. Você vai financiar essa visão. As pessoas vão conhecer você, assim como conheceram José, assim como conheceram Moisés, assim como a história dele mudou. A sua história não será mais a mesma. Fica de pé, louva, celebra no deserto, meu querido. Porque enquanto você celebra, Deus pega junto com você. Enquanto você celebra, as coisas começam a acontecer. Enquanto você celebra, a unção vai fazer com que você corra mais ágil. Assim como Elias correu mais rápido que a carruagem, você vai correr mais rápido nesse ano. Você vai correr mais rápido nesse ano. Você vai correr mais rápido nesse ano.